Caros alunos, caras alunas do Colégio Miguel Couto, terceira série, muito bom dia. Sou o professor Paulo Supimpa para começarmos mais uma apresentação sobre o Cristianismo 1. Então vamos lá. Slide 2, eu procurei já logo de imediato esclarecer as profundas diferenças entre religião e filosofia. Estamos numa aula de filosofia falando de um processo fundamentalmente teológico, religioso. Você pode ver aí como os antagonismos, né, entre religião e filosofia. Primeiramente, para uma, a verdade já foi revelada e está nas Escrituras. Para outra, a verdade está em constante busca. A verdade deve ser procurada. Para a primeira, o saber é sobrenatural e dogmático. Para a segunda, o saber deve ser racional e sempre exposto à crítica. Para a primeira, ocorre o predomínio da emoção. Para a segunda, a obrigatoriedade da lógica. Lembrando que a relação do filósofo com a realidade é puramente racional. A filosofia é uma visão desapaixonada da realidade. Ainda dando ênfase às diferenças entre religião e filosofia, vamos acompanhar o texto do slide 3, por favor. Para os filósofos materialistas ou mais radicais com relação à racionalidade científica, ao ceticismo com relação às questões metafísicas, à necessidade da liberdade de expressão, à dialética como atividade essencial na busca pela verdade, e ainda defensores ativos do rigor para com a lógica argumentativa, o cristianismo teria sido marcado em sua teologia medieval por consolidar ao longo do período um processo de substituição do logos grego pela religião, do conhecimento objetivo pela verdade revelada, da crítica dialética pelo dogma e da razão pela fé. Ainda no slide 4, insistindo em que estamos numa aula de filosofia e não de religião, vamos ao texto. Em geral, as religiões insistem na relevância de outros caminhos para se chegar à verdade, tais como revelações divinas dadas a alguns homens aceitos como iluminados, escrituras tidas como sagradas, testemunhos de milagres, atribuição de mais valor à fé do que a aplicação do raciocínio lógico. É nesse ponto que a filosofia e religião ampliam o abismo que as separa. Aí no slide 5 você vê as influências que marcaram a religião cristã, as religiões cristãs, né? Basicamente o catolicismo medieval. O início do cristianismo coincide historicamente com o fim da antiguidade. Recebe forte influência do judaísmo, que por sua vez, como também no Antigo Testamento, traz pensamentos de origem assíria, babilônica, suméria, persa e possivelmente egípcia. Slide 6. Veja o texto. O Império Romano não tinha uma única religião pagã, mas sim crenças religiosas diferentes, desde a tradição do politeísmo greco-romano. O cristianismo era inicialmente apenas um dos muitos grupos religiosos que competiam por influência. Mas o Império Romano foi um terreno fértil para o surgimento desse poderoso e carismático sincretismo, o cristianismo.
É preciso ter em mente também o contexto histórico, não é mesmo? Os cristãos apresentavam uma nova crença incompatível com a cultura greco-romana, uma crença recheada de elementos estranhos para os gregos e romanos. Por exemplo, monoteísmo, a ideia da criação do mundo a partir do nada, a crença no pecado original dos homens, a não existência do mal no mundo, Deus como trindade una, encarnação e morte de um Deus, ressurreição dos mortos, juízo final, proximidade do fim do mundo e a iminente chegada do reino de Deus, o Deus cristão. Então, reforçando o que falamos nos slides anteriores, mas os cristãos precisavam mostrar às autoridades romanas uma defesa de sua fé, os ensinamentos de Jesus. Precisavam de um modo convincente para falar sobre sua divindade e, por conta disso, buscaram desenvolver um discurso de acordo com a lógica da filosofia grega. Por exemplo, como refutar a lógica pagã greco-romana de que do nada poderia vir algo? Lembremos que na lógica filosófica, ou seja, do nada nada vem, frase atribuída ao filósofo grego Parmênides. Bem, a ideia da criação a partir do nada nunca ocorreu no mundo antigo ou greco-romano, até a ascensão do cristianismo. Antes disso, sempre se presumiu que o mundo se fez a partir de alguma coisa inicial, a arché, o elemento primordial, inclusive sendo este a busca inicial do filosofar monista dos filósofos da Pícis, os cosmólogos. Os letrados, né, no mundo greco-romano, como Tácito ou mesmo o imperador estoico Marco Aurélio, nutriam um profundo desprezo pelos ensinamentos cristãos, no qual viam apenas uma volta à superstição bárbara. E aí no texto, veja só, mas também para os judeus, subjugados pelo Império Romano, tantos outros fatos eram difíceis de aceitar. Os judeus, por exemplo, a divinização de um homem mortal, o imperador, os costumes permissivos dos pagãos, a exploração de impostos e a profanação de sua terra pela simples presença de estrangeiros que os judeus consideravam adoradores de ídolos. Quando se estuda os primórdios do cristianismo, um dos primeiros nomes, se não o primeiro que vem à tona, é o nome de Paulo de Tarso, né? O grande divulgador do cristianismo. A principal preocupação de Paulo de Tarso foi convencer os gentios, os não-judeus espalhados pelo império. Em 16 anos, ele fez 4 grandes viagens à Grécia, Ásia, Síria e Roma. Foi o primeiro a escrever sobre o cristianismo nas 14 cartas que enviou às comunidades cristãs que ele mesmo havia fundado. Paulo achava que a mensagem de Jesus não poderia ficar restrita à Judéia. Já aí a noção de universalidade do cristianismo. Nas ditas epístolas, Saulo ou Paulo de Tarso, então já convertido, já trazia mensagem que mais tarde seria usada pelos primeiros padres apologistas da Igreja Católica,
que se estruturavam para formular uma doutrina e os dogmas do cristianismo e a dita pretensão de uma filosofia religiosa. Então você vê aí no slide 9 que Paulo teria sido o primeiro a lançar as bases do que pretendia ser uma filosofia cristã. Na verdade, uma teologia com esparsas bases filosóficas. E ele buscou sensibilizar a sociedade greco-romana, fazendo mais adeptos no mundo romano, através da sistematização da doutrina cristã. Slide 10. Para muitos historiadores, o grande mérito do cristianismo foi o de trazer consolo e esperança, além da ideia de salvação post-mortem, né? Após a morte, para os pobres e marginalizados, que eram a grande maioria no Império Romano. Então, no slide 10, você vê aí marcado em amarelo a frase significativa que diz que a mensagem do cristianismo era igualitária, bem diferente das religiões da época, emanando todos os povos com uma proposta universalista, em oposição à religião judaica setorizada, que sempre foi restrita ao povo judeu. No slide 11, o cristianismo universalista, então, não é? Trazia a proposta de um Deus único, que já estava presente na crença judaica, mas com a diferença de ser um Deus fraterno, mais justo, amoroso, estando muito acima das imperfeições morais dos seres humanos. E a grande novidade de um Deus que se faz carne e vem à Terra, né? Pessoalmente, bem diferente dos deuses romanos e gregos. Então, no texto você vê aí uma frase interessante, né? A religião cristã, então, começa extremamente carismática, justamente por acolher os mais fracos, os desprezados sociais e infelizes, enfim, aqueles que, para a nobreza romana, seriam a escória da sociedade. Foi junto aos humildes e marginalizados que, em primeiro lugar, a mensagem do cristianismo encontrou o seu abrigo. Então, no slide 12, você vê aí o cristianismo primitivo, quais foram os pressupostos iniciais, né? As epístolas de Paulo de Tarso, depois nomeado santo pela Igreja Católica, São Paulo, o Evangelho de João, esforço de conciliar a nova religião, o cristianismo, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, e convencer os pagãos da nova verdade. Mas, para o cristianismo inicial, não deveria ficar meramente apenas junto ao povo. Os letrados também tinham de ser conquistados para o cristianismo se estabelecer completamente. Isso parecia possível se lhes fosse falado em sua própria língua, ou seja, a língua da formação clássica. Os homens que primeiro empreenderam essa tentativa são chamados de apologistas, que literalmente significa defensores do cristianismo contra o julgamento pagão dos letrados, né? Num segundo momento, o termo pais é geralmente usado em referência a alguém mais velho, né? Pai.
mais experiente, mais sábio, sendo nesse sentido que o termo pais da igreja surgiu. Foi através desses homens que as principais doutrinas cristãs existentes hoje se moldaram. Eles foram os primeiros teólogos e apologistas cristãos, defensores do cristianismo, e comumente eram antigos ortodoxos na doutrina e aprovados por outros cristãos. Então, você vê aí no slide 13 o termo apologética, né? Mais abaixo, vem do latim defesa verbal. É a disciplina teológica própria de uma certa religião que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias. Esta palavra deriva do deus grego Apolo. Aí é que vem a ideia dos padres apologistas. Aí você vê acima. No século II, encontramos os primeiros representantes da pretendida filosofia cristã, ainda na antiguidade. São os apologistas, os pais da igreja, conhecedores da filosofia grega. Slide 14 fala no Sínodo de Constantinopla e a Trindade Una. A Trindade Una era uma coisa incompreensível para o mundo greco-romano, não é? Então, em 381, de forma definitiva, mediante o Sínodo de Constantinopla, a fórmula de igualdade essencial entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, como princípio fixo da Igreja Católica, estabelecendo o dogma da união das três entidades distintas em uma trindade. Aliás, uma trindade divina já não era novidade e já existia há muito tempo em vários outros credos, religiões e seitas. E aí, no slide 15, fala do marco, né, a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., ocorrem as invasões bárbaras que fragmentam o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Oriente, né? Imprevisivelmente, o poder e influência da Igreja Católica não diminuiu, pelo contrário, os povos politeístas pagãos que formaram novos reinos acabaram por aderir ao cristianismo. Celtas, germânicos, eslavos abandonaram suas formas tradicionais de viver numa espécie de medida até exagerada e incompreensível e adotaram o cristianismo como religião. Então você vê aí no final do texto, em lilás, a data 476 d.C., considerada a data fronteira, né, que separa a antiguidade da Idade Média, segundo os professores de história, embora haja uma pequena polêmica dentro da história da filosofia com relação a essa data, que deveria, para muitos historiadores da filosofia, ser associada a uma outra imediatamente depois, que ainda veremos mais na frente. No slide 16, um detalhe que você não pode deixar de considerar, que é o poder de adaptação do catolicismo, né? Veja só o texto. O cristianismo católico começa a consolidar-se como instituição não só religiosa, como também
social, política, econômica e ideológica, preservando vários componentes da cultura greco-romana e tentando adaptar parte da filosofia grega aos dogmas cristãos. Então, nesse ponto, a gente fecha a apresentação 1. Eu pediria que você imediatamente passasse para o Cristianismo 2, a segunda parte, por favor.